lá. Punindo o inimigo é a nossa série de mensagens. Chegamos à terceira mensagem hoje. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Quero ler com vocês então Romanos 8, versos 5 a 9. E vamos ler bem forte. Eu quero que você fique em pé para fazermos essa leitura e você poder participar comigo aí ativamente desta mensagem. Vamos juntos? Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Estejam assentados. Nós temos enfatizado sempre a introdução para que você possa, além de se conectar completamente à mensagem, você possa entender com clareza quem você é em Cristo. Onde você está com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos em Cristo. Sempre vamos, ao longo desta série, enfatizar essa introdução para que você possa caminhar de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia. Então, se estamos na série Punindo o Inimigo, nós precisamos conhecer contra quem nós estamos lutando. Quem é esse adversário? Quem é o diabo e como ele age? Temos aprendido que ele é homicida e não opera na verdade. Repita comigo, não opera na verdade. Então, todo aquele que opera na mentira está trabalhando a favor dele. Por isso que nós precisamos entender que estamos entre direita e esquerda, esquerda e direita. E este termo ficou tão subjugado à política que quando a gente fala direita e esquerda, já salta aos olhos a política. Mas Jesus disse que aqueles que estiverem à sua direita, estes serão salvos, e aqueles que estiverem à sua esquerda estarão perdidos. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: há uma separação eterna entre aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. O adversário, ele está sempre contra tudo o que Deus deseja que façamos. Por isso, uma vez que somos de Cristo, precisamos andar na luz e não mais nas trevas. Estávamos mortos e agora estamos vivos. Então, quando eu e você falarmos sobre estarmos diante do Senhor, à destra do Senhor, ou seja, à direita dele, governando com ele, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de reino eterno de Jesus e do que ele deixou para nós aqui. Quem entendeu, diga amém. Então, ele é homicida, ele não opera na verdade, ele coloca desejos no coração das pessoas. Então, todo aquele que se deixa vencer pelo desejo carnal, esse tal está trabalhando não a serviço do Senhor, não a serviço do seu cônjuge, não a serviço dos seus filhos, mas está trabalhando diretamente, exatamente como o diabo quer, como ele deseja. E isso, como você leu em Romanos, vai te levar à destruição, vai te levar à morte. Ele torce o verdadeiro ensino do Senhor. Por isso, todo aquele que torce o ensino das Escrituras, ele não está trabalhando a favor de Deus, mas a favor do adversário. Todas as vezes que você ouve uma mensagem e ela distorce, destoa da verdade da Bíblia, pode ter certeza, aquele ensino
ele vai levar as pessoas a uma vida de desgraça total. Falamos no primeiro sermão que uma mentira, 10% de mentira, 10% de verdade, 95% de verdade é uma mentira completa. Nós não podemos transicionar a nossa vida para uma vida aos pés do Senhor sem removermos de nós toda mentira. Consegue entender isso? Sim ou não? Amém, queridos? Nós queremos dar ao Senhor o primeiro lugar, a exclusividade na nossa vida, porque Ele nos separou para isso. Ele nos separou exatamente para sermos santos. Por isso que quando vem um pensamento, quando vem algo para que você possa ensinar a pessoas como sendo da parte de Deus, você precisa cuidar para estar falando exatamente segundo os oráculos de Deus, e não segundo o que você pensa, o que você acha, mas com firmeza ensinar a palavra. Quando você abrir a boca para falar a palavra de Deus, Deus está usando você para ensinar, para exortar, para disciplinar e para levar todo o conceito de Deus para que a sua vida não esteja lá e cá, aqui e ali. Não, nós somos de Cristo, amém? E vamos cumprir as obras dele. Ele também é o opositor e acusador do povo de Deus. Por isso que você e eu devemos orar pela igreja. Devemos sofrer pela igreja. Devemos dar a nossa vida pela igreja. E quando, como ensinamos na última mensagem, quando nós vemos que algum irmão está tropeçando, está caindo, a gente deve ir lá e ajudá-lo. Nunca critique a igreja. Nunca critique. Pastor, eu estou sentindo isso. E a gente conversa, e a gente vai chegar, sem dúvida nenhuma, a um denominador comum. Mas nunca tece comentários ofensivos à igreja. Vocês se lembram quando Paulo perseguia a igreja de Cristo? Quem se lembra? Quem foi que apareceu a ele e disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo? Não, eu não estou perseguindo o Senhor, não. Eu estou perseguindo a igreja, essa gente aí do caminho, esses hereges, esses falsos. Não. Você está perseguindo a mim. Você está falando mal de mim, porque eu sou o cabeça da igreja. O pastor que estiver conduzindo o seu rebanho para longe da vontade de Deus, ele vai receber de Deus segundo as suas obras. Não sou eu, não é você. Se você tem um pastor, um diácono, um líder conhecido seu, que está andando nas trevas, vá até ele. Fale com ele 1, 2, 3, 4 vezes. Mas não use a sua rede social para falar mal, porque isso aqui é o que o diabo faz. Ele é o opositor, ele é acusador dos filhos de Deus. Os filhos de Deus formam a igreja dele. Por isso que você deve andar na verdade sempre. O que Deus nos orienta acerca daqueles que estão errados, vá até ele. Se te ouvir, salvou uma alma de ir para o inferno e também encobriu uma multidão de pecados. Se não te ouvir, leva mais um. Se não ouvir os dois, leve um terceiro. E depois, o que eu devo fazer se não ouvir? Faça como um publicano. Para andarmos na verdade, queridos, exige que a gente queira andar 100% com Deus. Podemos falhar? Sim ou não? Podemos falhar? Mas aquele que conhece a palavra anda de dia. Aquele que conhece a vontade do Senhor não tropeça, porque ele tem a luz do Senhor sobre ele. E é para isso que eu te chamo a atenção. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e você não vai cumprir com as coisas erradas que estão aí dia após dia. O que Deus fez com relação ao diabo? Jesus Cristo veio para destruir
as obras de Deus, as obras do diabo. Se ele veio para desfazer, destruir, aniquilar as obras do diabo, eu e você também. Amém? Amém, queridos? Nós fomos levantados por Deus para destruir as obras do diabo. Toda obra do diabo, toda obra do inferno que se levanta contra famílias, que se levanta contra filhos, contra pais, são desfeitas pela igreja. A igreja, com um trabalho sério, voltado para desfazer as obras do diabo. Querem ver uma coisa? É lindo você ver testemunhos de casais que estavam quase se separando, já estavam até separados, mas a graça de Cristo, por meio da orientação, da oração, do cuidado, esses casais foram restaurados para a glória de Deus. Estão felizes. Quantos filhos foram para as drogas, mas a igreja foi lá, limpou a sua roupa, deu banho, tratou, cuidou, enviou, e hoje estas pessoas que estavam nas drogas estão cantando, adorando e servindo ao Senhor. Por isso que eu e você precisamos estar muito atentos à missão que temos. A nossa missão é de conduzir novamente as pessoas a terem comunhão com Deus. O nosso ministério, segundo escreveu o apóstolo Paulo, é o ministério da reconciliação. Por isso que eu e você podemos e devemos não temer o diabo, mas fazer com que as obras dele sejam desfeitas. A morte de Cristo selou a destruição do diabo. Por que Paulo dizia: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Já estou crucificado com Cristo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu morri a fim de viver. Morri para as coisas do mundo, a fim de viver completamente para Deus. É assim que eu e você devemos fazer. Se servir a nossa família, se servir aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, é o nosso primeiro ministério enquanto casados. O segundo e maior ministério que você pode ter é levar pessoas a Jesus, por meio da sua vida, totalmente aos pés dele. Então, se você já é cristão há muito tempo, e nem o seu vizinho você convidou para ir à igreja, tem alguma coisa errada com você. Se você é cristão há muito tempo e as pessoas que trabalham com você nem sabem que você é crente, tem alguma coisa errada no seu chamado e você precisa rever isso. Nós estamos prestes a comprarmos mais cadeiras para aumentarmos o número de pessoas no templo. Eu não quero que um domingo sequer fique uma cadeira vazia, porque você vai trazer alguém que você ama, alguém que você quer ver no céu contigo, sentadinho ali ouvindo a palavra de Deus. Vocês já levaram pessoas a Jesus? Quem já levou pessoas a Jesus aí? Continue, seja ávido, queira fazer com que a morte de Cristo cele ainda mais a destruição do diabo. Deus separou ele para o fogo eterno. E você sabia que todo aquele que não for achado no livro da vida vai para o mesmo lugar? Seu nome está no livro da vida? Se o seu nome está no livro da vida, significa que você morreu para o mundo, a fim de viver completamente para Deus. Não dá para ser 95%, nem 99%, é 100%. Se todos os dias você chegar à presença do Senhor e colocar o seu coração: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Pastor, o que é caminho mau? Orgulho, vaidade, presunção, achar que é maior do que o outro, pensar que o outro não deveria estar onde está. Tudo isso são defeitos, não na fabricação, mas por causa da nossa carne. A nossa carne julga, a nossa carne aponta, a nossa carne analisa, a nossa carne, mas a nossa carne, se ela estiver morta, nós vamos ver o melhor das pessoas. Se os teus olhos forem bons, lá no fundo, lá quase no túnel, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, porque os olhos são a candeia do corpo. Então, se você cuidar dos seus olhos e não olhar como o homem olha, como o homem vê, mas pedir ao Espírito Santo
que te mostre o melhor nas pessoas, você nunca vai desistir de ninguém. Amém, queridos? Comece hoje a desenvolver no seu coração o desejo de ver sempre o melhor nas pessoas, porque Jesus veio para morrer exatamente por todos os pecadores, dos quais, disse o apóstolo Paulo, eu sou o principal, e eu poderia dizer o mesmo. O que Deus fez com o diabo, ele o algemou de forma irreversível. Ele está destruído eternamente, mas eu e você fomos salvos pelo amor e pela graça de Jesus. Não podemos ficar entre dois pensamentos. Se as coisas do mundo são o teu Deus, fique lá. Mas se Deus é o teu Senhor, então seja 100% dele. Doe completamente a sua vida para Ele. Como o diabo é punido através da sua carne? A primeira resposta, diga não aos apelos da carne. A segunda resposta, viva na dependência de Deus, que foi a última mensagem que pregamos, e hoje coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Vamos ler Mateus 6:33. Leiam as mulheres de pé. Olha lá, mulheres, fiquem em pé. Isso, leiam para mim aí. Homens, e de pé, mulheres, assentem-se. Buscai. Amém, glória a Deus. Dois alertas. O primeiro, em cada vida só existe um primeiro lugar. Repitam comigo. Em cada vida existe só existe um primeiro lugar. Vamos juntos. Em cada vida só existe um primeiro lugar. Nos Jogos Olímpicos, em cada modalidade, só um atleta conquista o primeiro lugar. Não é verdade? Sim ou não? Irmãos gêmeos podem ser idênticos, mas um nasceu primeiro. Numa decisão de futebol, havendo empate, temos uma prorrogação, e em persistindo o empate, cobranças de pênaltis alternados, porque apenas um pode levar o título. Primeiro lugar é único, exclusivo. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos exclusividade do Senhor, que nós somos separados para o Senhor e para o serviço. Eu e você precisamos entender isso, para que, além de cumprirmos a vontade de Deus, possamos punir o adversário. Quando você entende e dá a exclusividade a Deus à sua vida, coloca Ele lá em cima, em tudo, você certamente vai estar desagradando o inferno. Se você não fizer isso, você vai estar agradando. Um pecado chama e um abismo chama? Quem está entendendo? Não temos, nós não temos nenhuma condição de estarmos na esquerda e na direita e na esquerda. Ou nós pertencemos ao Senhor e vivemos para adorar a Ele e construímos uma vida de crescimento espiritual, estudando, orando, buscando, evangelizando, recebendo a célula na sua casa, recebendo no próximo ano a casa de paz lá, trabalhando, adorando. Ou você se entrega totalmente, entendendo que as coisas boas desta vida nos serão acrescentadas. Não é que você nunca faça uma viagem à Europa, uma viagem aos Estados Unidos, uma viagem à Ásia, uma viagem para o Líbano. Eu acho que ninguém vai querer ir para lá, mas tem que citar também. O Oriente Médio, não é? Quem sabe você quer ir para Gaza? Vá. Não há problema nenhum.
nas coisas que estão na terra, as coisas boas da terra. Problema nenhum. O problema é quando estas coisas boas da terra tomam o nosso coração e vivemos exclusivamente para isso aqui, e muito menos para Deus. A gente vem na igreja e 1h10, 1h15, 1h30 e já está incomodado, querendo ir embora. Só sinaliza que você ainda não entendeu que o tempo de estarmos na casa do Senhor é o tempo mais especial nessa terra. Talvez em casa você tenha até momentos de reflexão, sim, e você ora, e você chora, e você sente a presença do Senhor, mas nunca será igual a quando todos os irmãos estiverem reunidos. Nunca será. Por isso que uma pessoa que fica em casa e frequenta a igreja pela internet, ela é parcialmente abençoada, mas não totalmente abençoada. Aqui você vê um irmão chorar, você vê um irmão sorrir, aqui você aperta a mão de alguém que você não conhece e passa a conhecer, e você vai crescendo em amor, em unidade, e as pessoas vão aprendendo mais sobre Deus por meio da sua vida. Nós temos o que repartir. Primeiro lugar é único, exclusivo. Na sua vida também é assim. Só existe um primeiro lugar, uma única exclusividade. Quem ou quem o está ocupando? Qual Deus tem ocupado o lugar de Deus, com letras maiúsculas, em sua vida? Saiba que é um grande perigo querer dividir o primeiro lugar em sua vida. É um grande perigo, é arriscar-se demais. É melhor você hoje decidir viver integralmente para o Senhor. Não é o abandono dessas coisas, é priorizar essas aqui. Quem se lembra aí de Marta e Maria? É errado trabalhar? É errado? Não. Mas e quando o trabalho passa a ser o seu Senhor? Está errado. Já contei isso aqui e vou repetir hoje. Eu tenho um irmão, ele era policial, hoje ele não é aposentado, como é que é o nome? Está na reserva. Obrigado, policial. Hoje ele está na reserva. Ele não trabalhava sexta, sábado e domingo. Sexta-feira ele entregava o trabalho dele lá, que tinha que entregar, mas ele não negociava, em hipótese alguma, trabalhar de segurança para A, B, C, D, para a empresa tal, tal, tal. E poderia trabalhar na sexta noite, poderia fazer segurança no sábado, poderia fazer muita coisa. Mas ele sempre disse: eu não vou perder a oportunidade de sair evangelizando, de sair cantando, de sair pregando o evangelho. Não vou perder. Às vezes, quando aparece uma oportunidade para ganhar um pouco mais de dinheiro, a pessoa faz até culto de gratidão, aí desaparece da igreja, que é tanto trabalho e é tanto dinheiro, que ele precisa deixar a igreja, deixar o convívio, deixar o manancial para cavar cisternas rotas, que não podem reter as águas. Quando Deus te tirar o seu trabalho, agradeça, porque Ele quer você mais próximo dEle. E às vezes a gente é apertado e Deus começa a tirar coisas da gente. Sabe por quê? Porque Ele te quer mais próximo dEle. Ele está vendo que o seu coração e a sua mente estavam indo para lá. Você estava perdendo a sua humildade, a sua simplicidade. A sua mente já estava sendo tomada por coisas desta vida. E Ele vem e começa a mudar a sua vida, te dá uma outra luta, te dá uma outra visão, e você começa a caminhar mais próximo dEle. Querem ver uma coisa? Quando foi que mais você ouviu a voz de Deus? Não foi na tribulação? Levanta a mão assim, pastor, foi. Quando a gente está num aperto, seja ele de qual natureza for, é quando mais a gente ouve e vê que o Senhor está vivo, é poderoso e está ao nosso lado.
Por isso que devemos deixá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É pecado ter dinheiro? Eu olho assim alguns cristãos muito abastados, com muito recurso, aí eu penso assim, rapaz, que sujeito de sorte. Está no bom aqui e vai estar no melhor lá em cima. Amém, queridos? Mas não tem inveja de quem tem dinheiro. Não deseja a riqueza que é de outrem. Coma o seu pão. Beba a sua água. Coma o seu ovo. Não tenha o desejo de possuir. Você sabia que nem todo mundo pode ter riquezas? Quem sabia disso aí? É a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Nem todo mundo pode ter dinheiro. Se tiver muito dinheiro, aquele dinheiro ali vai ser o Senhor dele, o Deus dele. Eu estava em Salvador, fiquei lá 9 anos, e de lá eu soube de um grande empresário aqui na Barra da Tijuca. Ele tinha 9 empresas bem-sucedidas, muito bem-sucedidas, ele era muito rico. Era ele e 3 filhos. E de repente, por causa de uma crise no país, ele teve que se desfazer de 2, mas ainda tinha 7 muito bem-sucedidas. Ele teve que se desfazer de 2. Ele realmente se desfez, mas depois tirou a vida dos 3 filhos, da esposa e se matou. E deixou uma carta. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que se porventura as vossas riquezas aumentarem, não coloque o seu coração na fragilidade das riquezas. Maior riqueza nós já temos, que é ter o Senhor. Amém, queridos? Deus está tratando da gente nessa manhã. É a presença dEle que traz a provisão. É a presença dEle na nossa vida que nos sustenta diariamente. Uma das minhas maiores crises, quando eu era novinho, não faz muito tempo, mas quando eu era novinho eu pensava, será que algum dia eu vou poder sustentar uma casa? Sustentar uma família? Quem tinha também esse pensamento aí? Olha só, que bom. Eu tinha essa preocupação. Será que eu vou ter todo mês dinheiro para compra, para energia? Porque na época só tinha isso. E eu estou vivendo numa época que tem internet, tem água, tem esgoto, tem IPTU, tem o imposto de renda, tem um monte de coisa. Mas depois que eu cheguei em Maricá, já engordei 10 quilos. Não é o dinheiro, é o Senhor que te sustenta. É o Senhor quem sustenta a sua casa. É o Senhor quem sustenta a sua empresa. É o Senhor quem te dá saúde, força, inteligência. É Ele. Por isso que nós devemos buscá-lo integralmente e sermos totalmente dEle. Escolha hoje dar ao Senhor a exclusividade da sua vida, dos seus bens, da sua casa, 100% do Senhor e para o Senhor, e você vai ver a transformação incrível que você vai viver em todas essas áreas da vida, todas. Ele vai te fazer prosperar, Ele vai trazer provisão, Ele vai abençoar o seu relacionamento, Ele vai abençoar o seu relacionamento com os seus filhos. Podem ter certeza disso. Se o buscarmos completamente, nós vamos atrair para nós todas as bênçãos. Há um verso que diz exatamente isso. Se você crê em Deus, se você o serve, você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão te seguir. Amém? As bênçãos vão te seguir. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos.
noite nós vamos seguir para a conclusão dessa mensagem. Mas até aqui eu penso que é suficiente para você tomar uma decisão nessa manhã. A sua oração agora deve ser: Senhor, o que é que tem tomado o maior tempo? Porque se uma prova de amor e adoração é tempo, o que é que tem mais tomado o meu tempo e a minha preocupação? Quando a gente faz essa pergunta para Deus, Ele vem e revela para você quem tem sido alvo do maior tempo da sua vida, o que tem mais tomado a sua mente e o seu coração. E Deus quer te libertar nessa manhã, e Deus quer que você dê a Ele o primeiro lugar, e as outras coisas, inclusive essas que estão no lugar errado, elas vão ser acrescentadas, elas vão ser supridas. Olhe para dentro do seu coração, para dentro da sua mente, e tire do trono da sua mente e do seu coração quem tem sido aquele ou aquela que tem tomado demasiadamente a sua mente e o seu coração.